Olá, pessoal do sexto ano. Aqui é o professor Lucas Sampaio, professor de literatura, e hoje eu vim conversar um pouco com vocês sobre o gênero textual crônica. A crônica, gente, é um texto que é presente nos jornais, nas revistas, e que tem como objetivo ser um retrato do cotidiano, certo? E mais especificamente do cotidiano das grandes cidades. É voltado para uma linguagem mais leve e humorística. Obviamente que isso não é uma regra. Há sim suas exceções, há crônicas que retratam coisas mais subjetivas e que tem uma linguagem mais subjetiva e poética, certo? Mas a crônica tem como característica essa leveza, esse tom humorístico. É um retrato verbal e particularizador dos acontecimentos urbanos. E um bom cronista é aquele que exerce o olhar sobre várias questões do cotidiano da vida humana, estabelecendo uma visão da realidade e principalmente formando uma ideia, uma impressão sobre as coisas que são percebidas ao redor dele. Então, o texto da crônica, ele tende a ser um texto mais crítico, um texto mais humorístico, mais bem-humorado, certo? A crônica, ela não é um tipo de gênero textual recente, já que a crônica ela existe desde a Idade Média e tinha como objetivo, nessa época, retratar o caráter histórico desse período, retratando a vida de reis, de nobres, enfim, com um tom mais leve e retratando coisas reais e ficcionais. E no século XIV, ele toma uma característica mais bem-humorada. Essa sucessão cronológica das coisas passa a ser um tom bem mais humorado, contando a vida dos reis desde o início até o fim e sempre de forma bem leve. Então esse tom ele se populariza e esse tipo de texto cai na graça do público mais maior e toma vários leitores pelo mundo afora, certo? Hoje em dia, a crônica é um texto de grande difusão, sobretudo nos meios de comunicação. Geralmente, os jornais eles carregam crônicas semanalmente. Então, se contrata um autor e o autor ele escreve uma crônica como registro da atualidade. Então, a crônica é um texto assim, muito perecível, porque é um texto que pode funcionar hoje em dia e que daqui a 10 anos você vá reler aquela crônica e ela não faça mais sentido naquela época em que ela é lida, porque é um retrato da sociedade atual, certo? A crônica serve bastante como registro histórico, já que se você pegar uma crônica de 10, 20 anos atrás, você vai perceber uma realidade totalmente diferente da qual nós vivemos hoje e entrar em contato com as realidades das cidades, das metrópoles antigamente, de como as pessoas viviam em uma determinada época. As principais características das crônicas é que ela possui a narrativa curta, uma linguagem simples e coloquial, ou seja, uma linguagem mais informal, poucos personagens, isso se houver personagens, porque pode acontecer de uma crônica falar só sobre guarda-chuva. Por exemplo, existe uma crônica que ela retrata apenas a nostalgia que, por exemplo, um guarda-chuva pode causar. Ela tem um espaço reduzido, ou seja, se passa em um curto espaço de tempo e retrata acontecimentos cotidianos, certo? Existem vários tipos de crônicas e a mais comum é a crônica narrativa, que é aquela crônica que existe elementos da narração. Ou seja, existe personagens, enredo,
tempo, espaço. E nessas crônicas elas são mais subjetivas, porque possui textos reflexivos, uma crônica mais subjetiva. Enfim, ela é mais vinculada ao cotidiano das cidades e possui também vários elementos. Existem vários tipos de crônicas, mas isso vai ser o tópico da nossa próxima aula, em que eu vou discutir os vários tipos de crônica, porque apesar da crônica ser um gênero textual amplo, ela possui subdivisões, certo? As atividades elas vão ser postadas na área do aluno da escola, bem como vão ser repassadas pelo grupo do WhatsApp, certo? Então vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, me repassar essas respostas para que eu possa entender se vocês estão compreendendo o assunto. É de suma importância que isso aconteça, certo? Até mais, e na nossa próxima aula eu vou discutir um pouquinho com vocês sobre tipos de crônicas. Espero que esteja tudo bem e até a nossa próxima aula.